Vamos dar início à nossa 16ª aula de Noções de História da Igreja Católica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. Muito bem, nós estamos nos encaminhando para o final da Idade Média e hoje nós veremos alguns dos eventos mais importantes da Santa Igreja durante o final do século XIII, todo o século XIV e o início do século XV, tratando sobre a grande crise que a Igreja viveu durante esse período, que foi muito importante, muito decisivo na história da nossa Santa Igreja. Então, vamos lá. Muito bem, eu terminei a aula passada falando sobre a questão do Felipe IV, né, o neto de São Luís IX da França. Ele acabou causando grande turbulência na igreja, porque ele, diferentemente de seu avô e de seu pai, muito devotos, ele se recusava a reconhecer a autoridade temporal do Santo Padre e o poder espiritual que ele exercia também sobre toda a igreja, que o permitia interferir nas dioceses francesas. Então, o Felipe o Belo realmente tinha uma mentalidade em que ele é quem deveria controlar a igreja no seu país. E isso é algo inaceitável. A igreja, o poder espiritual da igreja, o poder temporal da igreja, segundo aquela concepção, não podem se submeter a ninguém, a não ser a Deus. Então, houve uma grande tensão no final do século XIII. Aquele que é o século de ouro da Santa Igreja, como visto por muitos, né, em que nós temos grandes papas, que são também grandes soberanos europeus, como Inocêncio III, como Honório III, como Gregório IX, enfim. Acontece que no final do século, essa posição do papado na Europa, ela começa a ser questionada e começa realmente a perder seu espaço, a perder a sua influência e vai enfrentar uma grande crise nos séculos subsequentes ao XIII, o XIV e o XV. Bom, nós temos então o Cativeiro de Avignon e o Concílio de Viena. No final do século XIII, o papado sofreu uma grave crise, enfrentando 2 períodos de sede vacante. Sede vacante é quando não há um ocupante numa sé episcopal. No caso, o trono de São Pedro ficou vago durante os anos de 1268 a 1271 e de 1292 a 1294. Quer dizer que o Colégio dos Cardeais não conseguiu chegar a um consenso sobre quem deveria ser eleito sumo pontífice. Então, durante esses anos, não havia um papa governando a Santa Igreja. E logo depois do segundo período de sede vacante, naquele século, foi eleito São Celestino V, que contava com 85 anos. Era um homem de grande piedade e virtude, mas não tinha habilidade para governar a igreja. Considerando isso, ele renunciou. Então, São Celestino V era de fato santo, tinha de fato virtude, piedade, mas faltava a ele, e isso ele reconhecia nele mesmo, tanto pela idade avançada, quanto pela saúde, quanto pelas suas qualidades pessoais. Ele realmente não tinha essa capacidade para administrar uma grande instituição, que era uma instituição central na Europa, que era a igreja. Então ele resolveu renunciar naquele mesmo ano
no qual foi eleito. Assim como o Papa Bento XVI, ele foi um dos únicos a renunciar por vontade própria, né? Muitos, como nós vimos, foram forçados a renunciar, né, por circunstâncias adversas, mas São Celestino V, e hoje ainda nós veremos outro Papa que resolveu renunciar também por vontade própria, com Bento XVI, talvez um ou outro também, tenham sido os únicos a renunciar por própria vontade. Então, São Bonifácio IX foi eleito imediatamente. A questão é que o Papa Bonifácio VIII, ele é retratado muitas vezes como um homem ganancioso, como um homem que até mesmo não tinha fé, como um homem pretensioso, como um hábil político, mas um mau clérigo, o que na verdade é mentira. Se nós pegarmos, por exemplo, o Denzinger, e lá nós encontraremos alguns documentos que pertencem ao Papa Bonifácio VIII, veremos de fato que ele era um homem ortodoxo, ou seja, que seguia a reta doutrina e que realmente era um homem de piedade, era de fato alguém que ocupava o trono de São Pedro e que possuía capacidade para tal. Então, não era simplesmente um político ávido tentando ganhar poder para a igreja e para si mesmo, mas era de fato um sucessor dos apóstolos, do apóstolo São Pedro. Então, ele tentou governar a igreja inspirado nos seus predecessores, né, como Inocêncio III e Gregório IX. Era hábil na administração, mas enfrentou difícil oposição de Felipe IV da França. Contra ele, o Papa tentou uma série de medidas, entre as quais se destaca a bula Unam Sanctam, de 1302, na qual afirma a soberania temporal e espiritual do Papa e a necessidade de se submeter a ele nas duas esferas para a salvação. Então, através da bula Unam Sanctam, que é um dos documentos mais importantes da história da Santa Igreja, o Papa Bonifácio VIII reafirma aquilo que São Gregório VII, né, na Dictatus Papae, que vamos disponibilizar também, esses dois documentos importantes, já afirmava com seus predecessores também, que já tinham esta consciência de que a autoridade do Papa, a dignidade do Papa, é a maior que existe sobre a Terra. Então, o Papa é o representante de Deus, ele é eleito, inspirado pelo Espírito Santo e apenas deve prestar contas a Deus, segundo a concepção de então. A ele devem se submeter todos os reis, os príncipes e nobres, assim como a esses deve se submeter, né, o povo. Então, havia uma noção hierárquica do mundo, na qual o Santo Padre estava justamente no lugar mais alto, porque ele, de fato, representava Deus. E os reis, enquanto governantes das suas nações, em nome de Deus e ungidos por Deus, deveriam ser ungidos pelo Papa e deveriam obedecer ao Papa. Nós vimos com o caso de São Gregório VII e Henrique IV do Sacro Império que o Papa poderia até mesmo destituir ou desobrigar os súditos a serem fiéis, a respeitarem, a obedecerem o seu imperador. Então, o Papa realmente tentava fazer com que Felipe IV voltasse ao juízo reto, né, da fé e reconhecesse a necessidade de se submeter ao Papa e de obedecer ao Papa e da capacidade que o Papa tem de governar as suas dioceses, mesmo as dioceses da França, sem que de fato ele tivesse que intervir. Então, entretanto, os esforços do Papa causaram a ira de Filipe, que mandou prender o Papa no castelo de Agnani. Lá ele chegou a ser agredido fisicamente, o que pode tê-lo traumatizado e colaborou para a piora da sua saúde e a sua morte. Então, houve o chamado atentado em Agnani no ano de 1303.
né? O Papa teria sido, então, agredido fisicamente, né, por um membro da família, né, dos Colonna, né, que era uma das famílias mais importantes, né, o Chiara Colonna, e ele teria sido preso e, por conta dos maus tratos que sofreu, ele teria morrido no mesmo ano de 1303. E foi sucedido pelo Papa Bento XI, mas este faleceu poucos meses e estava instaurada então uma crise entre o Papa e o rei da França. Em 1305 foi eleito um cardeal francês, o Papa Clemente V, que logo tratou de atender aos interesses franceses na tentativa de trazer paz para a Igreja, além de tentar uma reforma administrativa a fim de arrecadar mais fundos para Roma. Então vejam só que interessante como isso realmente vai ser complicado para a Igreja. Após a morte do sucessor de Bonifácio VIII, Bento XI, foi eleito então um cardeal francês. Evidentemente que, sob a influência de Felipe IV, Felipe o Belo, foi eleito então o Papa Clemente V. E ele, como um cardeal francês, ele estava influenciado pelos interesses do rei Felipe o Belo. Então, ele tentava atender aos interesses do rei, tentava também atender os interesses da igreja, então ele fez uma reforma administrativa para trazer mais dinheiro, né, para Roma, mas ele ainda era submisso ao ao rei da França, apesar de ser o Papa. Então, o rei francês, né, mesmo Felipe IV, o convenceu a transferir a sé apostólica para a cidade de Avignon, né, ou Avignon, como se diz, na França, onde ficou sob direta vigilância de Felipe IV. Então, vejam só que inusitado. Não, hoje nós não conseguimos conceber o Papa residindo fora de Roma, mas houve um tempo em que o Papa residiu de fato fora de Roma. Aliás, Clemente V foi convencido pelo Papa Felipe IV a transferir a Cúria Romana para Avignon, para o Palácio dos Papas, que ainda existe em Avignon. Então, toda a Cúria Romana foi deslocada do Vaticano, né, de Roma, para Avignon. Fato, então, até então inédito, pois algumas vezes o Papa foi obrigado, né, por guerras, oposições ou pestes, a residir em outra cidade na Itália ou em outros lugares, em casos breves e raros. Essa permanência do Papa e da Cúria Romana em Avignon durou até 1377. Esse período ficou conhecido como o Cativeiro de Avignon, ou o Cativeiro da Babilônia. Vejam só que Cativeiro da Babilônia é o nome que se dá à permanência dos judeus na Babilônia, né? Da deportação, as deportações, né, que Nabucodonosor realizou nos séculos 6 e 7 a.C., e que os judeus ficaram fora da Terra Prometida, né, aproximadamente entre os anos de 586 a 539. Aqui nós temos uma referência a esse período histórico porque o Papa ficou praticamente prisioneiro, né, da autoridade do rei francês entre 1309 a 1377. Então, os papas eram eleitos, os cardeais franceses eram eleitos para ocupar o papado e a sucessão pontifícia foi acontecendo com o Papa e toda a cúria, toda a sede administrativa, temporal e espiritual da Igreja, morando em Avignon, na França, enquanto Roma estava abandonada. Os estados pontifícios estavam praticamente abandonados. Ávido por poder,
o rei da França queria apoderar-se dos bens dos Cavaleiros Templários, né? Uma ordem militar fundada por Hugo Payens em 1118 e que lutaram bravamente durante as cruzadas, ajudando a recuperar muitas terras. Então nós vimos que os Cavaleiros Templários tiveram um papel muito importante durante as cruzadas. Eles ajudaram inclusive na reconquista de Portugal e da Espanha. E foram uma ordem militar muito importante que lutaram bravamente. Para isso, ele convenceu o Papa Clemente V a convocar o Concílio Ecumênico de Viena nos anos de 1311 a 1312. Então, este Felipe IV Belo queria as terras, queria os bens que pertenciam aos Cavaleiros Templários. E, evidentemente, os Cavaleiros Templários não cederiam, então ele precisou apelar à instância superior a esta ordem militar ligada à Santa Igreja, que é o Papa Clemente V. Então ele convence a abrir um inquérito, um tribunal, a julgar os Cavaleiros Templários durante este concílio em Viena, que é na França, evidentemente. No qual os templários foram processados e condenados por heresia, ocultismo e imoralidade. Então, para que eles fossem condenados, o próprio Papa, então, teria influenciado pelo Felipe IV, autorizado, né, que eles fossem investigados e encontraram alegações, né, de heresia, ocultismo e imoralidade. Há quem diga, muitos acreditam que, de fato, essas acusações teriam sido falsas e que era apenas um complô do rei para se apossar dos bens dos Cavaleiros Templários. Então, a ordem militar foi extinta e o grão-mestre Tiago, né, de Molay, ou Jacques, como ele é conhecido, foi queimado em 1314. E há uma lenda que diz que enquanto ele queimava, teria amaldiçoado o Papa e o rei, que acabaram por morrer naquele mesmo ano. Então, em 1314, morre o Papa o Papa Clemente V e morre o rei Felipe IV da França. O cisma do Ocidente e o Concílio de Constança. Então, o Papa desde 1309, então, estava em Avignon, morava, residia em Avignon, sob a influência do rei da França. Então, a sede da igreja passou a se localizar na França. Então, aqueles que quisessem falar com o Papa, todas as decisões administrativas da igreja partiam, então, de Avignon, na França, onde estava o Papa, onde estava o Colégio dos Cardeais, onde estavam os organismos importantes da Cúria Romana, então passou a ser a sede da igreja. Então, nós temos uma sucessão de papas franceses. O primeiro deles, Clemente V, que ainda foi eleito em Roma, né, em 1305, mas que em 1309 vai para Avignon e lá falece em 1314. Temos 2 anos de sede vacante. Por 2 anos havia uma grande oposição, um grande conflito no colégio cardinalício, que não conseguia de fato eleger o pontífice, porque havia um partido que gostaria que a Cúria retornasse para o Vaticano, para Roma, e outro partido queria que a Cúria se mantivesse em Avignon, né? Era o partido francês. Até que eles acabam elegendo um francês, que é o Papa João XXII, né? Entre 1316 e 1334. É o Papa João XXII, ele vai protagonizar uma pequena polêmica com relação à visão beatífica, mas isso nós não temos como nos aprofundar no momento. Depois dele veio o Papa Bento, no caso acho que aqui seria 12, né? Entre 1334 a 1342.
Depois, o Papa Clemente VI, em 1342 a 1352, o Papa Inocêncio VI, entre 1352 a 1362, o Papa Urbano V, entre 1362 a 1370, e o último, o Papa Gregório XI, entre 1370 e 1378. Alguns desses papas estiveram envolvidos em algumas polêmicas, como João XXII, conflitos com o Sacro Império por conta da influência francesa. Então, os sacro-imperadores, né, germânicos acabaram se indispondo muitas vezes com o Papa, com a Igreja, porque eles interpretavam que a permanência do pontífice em Roma significava um favorecimento, e acabou significando de fato um favorecimento da França em detrimento da Inglaterra, de Portugal, dos reinos espanhóis, do Sacro Império e das outras nações. E o Estado Pontifício foi deixado à sua própria sorte com a ausência do Papa. Então, os Estados Pontifícios realmente não estavam sendo governados pelo Papa porque ele não estava lá. Então, de fato, a situação dos cidadãos romanos e da Itália, aquele período sem o Papa, foi realmente muito difícil. Em 1377, o Papa Gregório XI, tendo recebido uma série de apelos, alguns decisivos, como o de Santa Catarina de Sena, que chamava o Papa de o Doce Cristo na Terra, mas pediu que ele agisse de maneira viril e voltasse a Roma, e de Santa Brígida, a mística sueca que morava em Roma, que suplicaram ao Papa para que retornasse a Roma. Então vemos que duas grandes santas se levantam para ajudar a Igreja. Então Santa Catarina de Sena é uma doutora da Igreja, é uma jovem que nasceu no ano de 1347 e faleceu no ano de 1380, né? Ela, de fato, apesar de ser uma simples camponesa, não é, analfabeta, dominicana terciária, ela então resolveu, inspirada pelo Espírito Santo, escrever ao Papa como uma filha obediente, uma filha devota, né, se submetendo a ele, reconhecendo a sua autoridade, o seu poder, mas aconselhando que ele de fato agisse como um homem valente e decidisse então retornar a Roma. Né? Era de seu desejo de fato transferir, retornar a cúria, retornar a sede da igreja para Roma, mas ele não tinha coragem suficiente ou temia pelas consequências da sua ação. E então Santa Catarina de Sena, assim como Santa Brígida, né, também, que morava em Roma, que havia saído da Suécia para morar em Roma, lá fundou a sua congregação, as duas escreveram ao Papa e o incentivaram a retornar para Roma, né, que realmente necessitava da presença do Papa. O Papa não poderia continuar mais a ser assediado pela vontade do rei da França. Ele deveria agir e governar a igreja de modo independente, e para isso ele precisava retornar ao seu lugar. Ele precisava retornar ao lugar onde ele era também um soberano temporal, né, os estados pontifícios, com a capital em Roma. Então, retornando para Roma, o Papa então seria livre da influência do rei francês e poderia governar melhor a Santa Igreja. Foi o que de fato ele acabou fazendo então. Tomando coragem, o Papa resolveu se libertar do jugo francês, né, do cativeiro. Deixou o Palácio de Avignon e retornou com toda a cúria para a Cidade Eterna, né, que fazia 68 anos desde a transferência de Clemente V. Entretanto, o Papa Gregório XI, né, faleceu um ano depois do seu retorno, em 1378. Estabeleceu-se um tenso conclave para eleger o novo Papa. Os cardeais estavam divididos entre aqueles que queriam um romano e outros um francês. Então, o Papa Gregório XI conseguiu realizar essa transferência em 1377. Ele acabou
sendo recebido calorosamente pela população de Roma. E governou a igreja por mais um ano, mas faleceu em 1378. E então, um novo conclave, né, foi convocado e haviam dois partidos, aqueles que queriam um Papa romano e outros que queriam um Papa francês. Eleger um Papa romano significava que, novamente, a sede da igreja se consolidaria em Roma. E eleger um Papa francês significaria, então, a possibilidade de um novo retorno para Avignon. Novamente, o Papa seria prisioneiro do rei francês. O que ocorreu então? O Partido dos Romanos venceu e foi eleito um italiano, o Papa Urbano VI, né? 1378 a 1389. Contudo, o Partido francês não se deu por vencido, e com o apoio do rei Carlos V, na França, e da rainha Joana de Nápoles, a chamada Mãe Joana, em Agnani, elegeram um cardeal francês, o antipapa Clemente VII, que residiu em Avignon. Então vejam só que grande problema se estabeleceu na igreja. Naquele ano, então, foi eleito Urbano VI, um italiano. Bem, então, o rei Carlos V da França e a rainha Joana de Nápoles, a chamada Mãe Joana, né, ela era uma rainha realmente muito polêmica, que se dizia muito católica, mas acabava dando cobertura para as meretrizes, né? Por isso elas chamavam ela de Mãe Joana, e por isso se diz a casa da Mãe Joana, quer dizer, uma casa de tolerância, né? Que tolera qualquer coisa. Com a ajuda desses dois reis e uma parte do colégio dos cardeais, resolveu eleger então um papa para eles mesmos, um antipapa, né? Um cardeal francês que veio a tomar o nome de Clemente VII, mas é o antipapa Clemente VII, porque ele foi invalidamente eleito por uma parte do colégio dos cardeais, sendo que o colégio cardinalício já havia eleito o Papa legítimo, o sucessor legítimo de Gregório XI, que foi Urbano VI, e não Clemente VII, este que foi um antipapa que resolveu retornar para Avignon. Então, agora nós temos, entre aspas, dois papas. Temos um papa legítimo, Urbano VI, que se estabeleceu em Roma. E nós temos o antipapa de Avignon, que retornou com parte do Colégio dos Cardeais para a França. Instaurou-se uma confusão na cristandade. Havia dois reivindicantes ao trono petrino, um legítimo, o Papa Urbano VI, e outro falso, o Papa Clemente VI. Sétimo, na verdade. Após a morte do legítimo, né, que é o Papa Urbano VI, ele foi sucedido por Bonifácio IX, que veio a falecer em 1404, que foi sucedido por Inocêncio VII até sua morte em 1406, quando então foi eleito o Papa Gregório XII. Né? Então nós temos a legítima sucessão apostólica que estava sendo continuada, né, com a morte e eleição de novos sumos pontífices, como nós podemos observar. Entretanto, também a sucessão apostólica falsa, né, muito entre aspas, continuou, e em Avignon residia o antipapa Bento XIII. Né? Após a morte, né, do antipapa Clemente VII, foi eleito então o antipapa Bento XIII, que residia em Avignon e que dizia ser o papa. A fim de solucionar essa questão, foi convocado um sínodo na cidade de Pisa. Porém, como nem o papa nem o antipapa quiseram renunciar, os cardeais lá presentes decidiram eleger um outro antipapa, Alexandre V, que passou a residir em Bolonha. E também dizia falsamente ser o papa, aumentando a confusão. Tendo morrido
Logo depois, em 1410, foi eleito em seu lugar o antipapa João XXIII. Vejam só que complicação. Nós tínhamos o Papa legítimo em Roma e agora, a partir do Sínodo de Pisa, nós temos dois antipapas, um em Bolonha e outro em Avignon. Então, a cristandade estava confusa e dividida. Alguns fiéis, clérigos, reis e até santos se dividiam sobre quem era o Papa. Nós estamos numa época onde as informações eram escassas, demoravam muito para chegar, e não havia essa precisão de informação. Então as pessoas viam o nome de um e de outro e não sabiam discernir corretamente quem era, na verdade, o Papa. Então elas acabavam muitas vezes aderindo ao antipapa de Avignon ou ao antipapa de Pisa, mas muitos se mantiveram fiéis ao legítimo Papa, né, ao de Roma. Para solucionar esse conflito, o Sacro Imperador Sigismundo decidiu tomar parte nessa questão para trazer a unidade da Igreja através da unificação do papado. Então, nós temos o Imperador Sigismundo, o Sacro Imperador, resolvendo intervir nesse conflito, nessa divisão, nessa confusão de um papa e dois antipapas. Isso precisava ter fim. Isso dividia a cristandade, dividia as pessoas e não trazia resultados positivos para a Santa Igreja. Então, foi convocado o Concílio de Constança, que foi reconhecido pelo Papa legítimo, né, Gregório XII. Foram convidados os antipapas de Avignon e de Pisa, mas Bento XIII, que era o antipapa de Avignon, se recusou a comparecer no concílio. E João XXIII, o antipapa João XXIII, né, o de Pisa, de Bolonha, compareceu relutante. O Papa Gregório XII achou por bem renunciar em 1415, a fim de abrir caminho para a eleição de um Papa reconhecido por todos. Então, os antipapas foram forçados a renunciar à sua injusta reivindicação. O antipapa João XXIII aceitou, mas Bento XIII recusou-se e foi deposto à força em 1417. Então, o concílio precisava resolver essa questão, né? A cristandade, de fato, estava muito dividida e muitos não reconheciam o Papa legítimo e havia as reivindicações dos antipapas. Era necessário, então, que houvesse um só a reivindicar e a ocupar, de fato, o trono de São Pedro. Então, para isso, o Papa Gregório XII achou por bem que ele deveria renunciar, já que ele não era reconhecido, então ele deveria renunciar, mas não apenas ele, mas os antipapas também deveriam renunciar à sua reivindicação injusta de que eram papas. O Papa legítimo, então, por bem renunciou, o antipapa de Bolonha, João XXIII, também renunciou, mas Bento XIII se recusou a renunciar e acabou sendo deposto à força. Ele teria, então, fugido para a Espanha e lá teria reivindicado ser o Papa legítimo até o seu falecimento. Como aqui está. Então, ele continuou reivindicando ser Papa até 1423. Depois, diante disso, os cardeais presentes no concílio elegeram o Papa Martinho V, né, modo de Colonna, e colocaram um fim ao cisma do Ocidente, né, Papa e antipapas desde 1378. Então, vamos entender o grande problema político-administrativo que o papado estava vivenciando até então. Nós temos no final do século XIII, só para retomar, o Papa São Celestino V, que renunciou no ano de 1294, mesmo ano em que foi eleito, depois de 2 anos de sede vacante. Foi eleito o Papa Bonifácio VIII, um hábil governador, um grande Papa, um grande pontífice da Santa Igreja, mas o rei Felipe o Belo da França, Felipe IV, se opôs a ele gravemente e acabou
prendendo, violentando, maltratando o Papa, que morreu em 1303. Na sequência foi eleito um Papa, mas ele acabou morrendo poucos meses depois. Para a sucessão desse foi eleito o francês Clemente V, que acabou no ano de 1309 transferindo a sede da igreja para o Palácio de Avignon, e que no Concílio de Vienne, em 1311 e 1312, ele acabou então condenando os cavaleiros templários, declarou a ordem extinta, mandou queimar Jacques de Molay e outros templários para que os bens dos templários fossem para o rei da França, e tanto o rei da França quanto o Papa acabaram morrendo no mesmo ano de 1314. Em 1314 e 1316, tivemos a sede vacante, e depois tivemos uma sucessão de papas que eram papas eleitos na França, eram cardeais franceses que foram eleitos papas até o ano de 1377, quando o Papa Gregório XI, ele incentivado por Santa Catarina de Sena, por Santa Brígida da Suécia, pelo seu próprio desejo, acabou retornando para Roma após 68 anos. Ele retornou em 1377 e faleceu em 1378. Então, entre 1309 e 1377, temos o cativeiro de Avignon, o cativeiro da Babilônia da Igreja Católica, ou seja, o período em que o Papa, a Cúria Romana, a sede da Igreja ficou em Avignon e eram assediados, eram controlados, influenciados pelo rei da França. E nós temos entre 1378 a 1417 o chamado Cisma do Ocidente, ou seja, a cristandade estava dividida primeiro em duas e depois em três partes. Uma parte dos cristãos estava com o legítimo Papa, estava com o sucessor de São Pedro em Roma. Outra parte estava com os antipapas de Avignon, os antipapas da França, e outra parte estava com o antipapa de Bolonha, um outro antipapa que surgiu após o Concílio Sínodo de Pisa. Então, nós tivemos durante esses anos, quase 40 anos, três reivindicações ao papado, uma legítima e duas ilegítimas, que acabou dividindo a cristandade, que para nós hoje é impensável. E isso acabou sendo solucionado apenas em 1417, quando foi eleito o Papa Martinho V, que acabou sendo reconhecido por toda a cristandade. E então o papado acabou recuperando seu poder e a sua influência. E vejam só que interessante, 100 anos depois ocorreria então a Reforma Protestante. Nós veremos que o papado optou por um caminho um pouco diferente daquilo que seria necessário, segundo algumas visões. Então, eles acabaram por fortalecer a influência do papado, porém, de uma outra forma. E este enfraquecimento do Papa, esses 68 anos de sujeição ao rei da França, em Avignon, e estes 40 anos praticamente de obediência, aliás, de cismo, né, de cisão de um papa e dois antipapas que confundiam a cabeça dos cristãos, que não sabiam mais quem era o papa, quem não era o papa, tudo isso acabou por enfraquecer a própria igreja. E isso vai possibilitar que 100 anos depois da eleição de Martinho V, um outro Martinho, mas Martinho Lutero, realize a sua reforma. Mas
Isso é o último assunto da nossa aula, e eu até mesmo deixei livre, ou seja, não quis, não fiz slide sobre isso, porque isso ultrapassaria o limite de espaço do meu roteiro, mas a reforma protestante que nós veremos em breve, ela não foi um evento isolado, não foi uma coisa que surgiu do dia para a noite, mas ela teve inspirações, ela teve de fato influências, ela teve precedentes, e esses precedentes existiram até mesmo muito antes, né, do próprio cativeiro de Avignon e do cisma do Ocidente. Nós já tínhamos um problema com o papado já bem antes. Um problema com a igreja, com reformadores, com pessoas que queriam impor as suas próprias ideias, a sua própria visão de igreja, e com isso realizar uma reforma, que na verdade acabou sendo uma revolução, como alguns historiadores chamam. Nós temos esses 4 nomes que são conhecidos, aliás, 3 são indivíduos e o último é um grupo. Temos então esses 3 movimentos chamados de pré-reformadores. Então, eles realizaram uma pré-reforma, eles influenciaram a reforma protestante. Qual a diferença desses nomes para os nomes que nós vimos anteriormente? Por exemplo, qual a diferença de John Wycliffe, de John Hus, para o Joaquim de Fiore, que nós vimos? O Joaquim de Fiore, um herege, ele era um membro de uma seita. Ele, apesar de não reconhecer de fato a autoridade da igreja, o Joaquim de Fiore, ele não tinha o objetivo de reformar a igreja. Ele apenas queria impor a sua visão herética, né, de 3 eras, sobre toda a igreja, enquanto John Wycliffe, Jean Hus e os outros acabaram por fazer muito mais. Eles realmente queriam um rompimento com a igreja. Eles queriam transformar toda a estrutura da igreja, adequá-la às suas categorias. E essa atitude cismática deles, essa atitude reformista, essa atitude revolucionária nos séculos 13, 14 e 15, acabou influenciando a reforma do século 16. Quem é este John Wycliffe? Pelo nome, nós já damos a entender que ele era um inglês. Então, de fato, ele era um inglês, era professor de filosofia e de teologia. Ele acabou em Oxford, na grande universidade de Oxford. Ele defendia que a Bíblia deveria ser lida em vernáculo, o que não é necessariamente um problema, mas nós vimos na aula passada que as traduções em vernáculo foram restringidas pela igreja porque muitas vezes cada um traduzia segundo os seus próprios conceitos e às vezes faziam traduções erradas, traduções adulteradas da Bíblia para favorecer as suas heresias, os seus posicionamentos heréticos, assim como fez John Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês. Ele defendia o livre exame da Sagrada Escritura, então não se precisava da igreja para interpretar a palavra de Deus, né? Assim como os valdenses também pregavam. E, mais radical que eles, como os albigenses faziam, ele dizia que, na verdade, a igreja não precisava nem de sacramentos, nem da estrutura hierárquica e, vejam só, pasmem, que o Papa é, na verdade, o anticristo. Vejam essas ideias de John Wycliffe. Ele é chamado de o primeiro reformador. Alguns dizem que a reforma protestante teria, na verdade, começado com John Wycliffe e não com Martinho Lutero. A diferença é que as ideias de John Wycliffe foram condenadas,
apesar dele não ter sido condenado, mas as ideias dele não tiveram o mesmo impacto que as ideias dos reformadores do século XVI em diante teriam, justamente porque eles ainda não tinham um veículo chamado de imprensa. Então, ainda havia dificuldade de divulgar, por exemplo, a tradução da Bíblia do Wycliffe. Os panfletos, os livros, as ideias que ele escrevia, não circularam tanto, porque ainda tudo era feito de forma manuscrita. O Jean Hus, ou Joan Hus, né, como aí está escrito, ele então era da República Tcheca, juntamente com seu discípulo Jerônimo de Praga, eles quiseram então fazer uma reforma na sua região. Eles de fato defendiam também livre exame da Sagrada Escritura, tradução do vernáculo. Eles se inspiraram na reforma, nas ideias de John Wycliffe e queriam aplicar isso na sua região lá da República Tcheca. Só que eles acabaram sendo condenados pelo Concílio de Constança e foram então queimados em praça pública. Jean Hus em 1415 e depois Jerônimo de Praga em 1416. E havia também o grupo dos Fraticelli, né? Os pequenos irmãos espirituais, ou chamados franciscanos espirituais. Eles eram um grupo, né, da ordem dos frades menores, mas eles se achavam, né, os puros, os santos, os justos, os pobres, e eles então atacavam a igreja e o clero por viverem com seus privilégios, com certa riqueza, e houve um grande debate no final do século XIV sobre o que realmente significava viver a pobreza do Evangelho, a pobreza de São Francisco de Assis. Esses franciscanos espirituais realmente queriam ser uma estrutura à parte, porque eles já não reconheciam aquela igreja nobre, aquela igreja hierárquica, como sendo a igreja de Jesus Cristo. Então, ao invés de tentarem, como São Francisco de Assis, reconstruir a igreja a partir do seu testemunho de santidade, a partir do seu exemplo de vida, a partir do evangelho aplicado de forma atual, eles então resolviam acusar a igreja e dizer: nós somos os pobres, nós estamos do lado dos pobres, vocês são os ricos, vocês de fato não são a verdadeira igreja, nós somos a verdadeira igreja, nós representamos verdadeiramente Jesus Cristo, São Francisco de Assis. Nós somos de fato os espirituais, vocês são os temporais, os mundanos, nós somos os santos, os nobres. E eles foram condenados pelo próprio Papa Bonifácio VIII. Então, cada um desses indivíduos, desses grupos formados por eles, influenciaram na Reforma Protestante. Então, o livre exame não era uma ideia original do Lutero, mas do Wycliffe. A ideia de reformar a estrutura da igreja de modo completo não foi uma ideia original, mas pertence. João Hus e Jerônimo de Praga já tiveram essa ideia e acabaram morrendo queimados por causa dela. E os franciscanos espirituais, os Fraticelli, também reivindicavam ser a verdadeira igreja de Jesus e não a estrutura, não o Papa, os bispos, os padres e aquela igreja institucional, hierárquica, poderosa, mas os que diziam ser os simples, os pobres, os que estavam do lado do povo, os que realmente viviam o evangelho, a pobreza de Cristo, a pobreza de São Francisco. Tomemos cuidado com esses discursos que acabam apelando para a pobreza, mas na verdade há uma grande ganância espiritual ou pessoal nesse sentido de autoafirmação e de condenação. Temos cuidado com os radicalismos, de onde quer que eles provêm.
Nós devemos viver a radicalidade do evangelho, mas não o radicalismo dos grupos de um lado, de outro, ou de qualquer lado que seja, que na verdade acabam por perverter o santo evangelho. Tomemos muito cuidado que hoje em dia ainda existem Wycliffes, Hus, Jerônimos de Praga e Fraticellis, que tentam nos seduzir com livre exame, que tentam nos seduzir a nos separarmos da igreja, a não reconhecermos os sacramentos, as autoridades, a considerarmos a vivermos uma pobreza muito além daquilo que é pedido, daquilo que é exigido. Na verdade, ser pobre, segundo a visão do evangelho, a visão da igreja, não é simplesmente não ter bens, não é simplesmente ser um mendicante, não é simplesmente não ter nada ou ter pouquíssimo, passar fome, passar necessidade. A pobreza é o desapego. Então nós temos reis, como São Luís IX, por exemplo, que era um homem de muitos bens, de muitas posses, né, um soberano, mas que na verdade era pobre, que era um franciscano terciário. Por quê? Porque era desapegado. Então ele não era apegado a se chamar de rei da França, ele preferia ser chamado de Luís de Poissy, que era a cidade onde ele nasceu. Ele preferia, na verdade, não ter que usar a sua coroa, em respeito a Jesus, que usou a coroa de espinhos. Ele, na verdade, preferia, colocava, antes de ser um bom rei, ser um bom cristão, ser um homem temente a Deus, ser um homem obediente a Deus. E antes de obter as vantagens para o seu reino, ele preferia evitar o pecado mortal a qualquer custo. Esta é a verdadeira pobreza, este é o verdadeiro espírito de São Francisco de Assis. Este é o verdadeiro desapego, a verdadeira humildade. Se submeter a Cristo, à igreja, às autoridades legítimas, à verdade, à sã doutrina, à palavra de Deus, isso é de fato ser verdadeiramente pobre, ser verdadeiramente humilde. E não simplesmente dizer pobreza, 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 pobres, 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 e na verdade se encher de orgulho, de vaidade, de ganância, de hipocrisia, como muitas pessoas fizeram e ainda fazem, e nós não estamos livres de fazer a mesma coisa. Então, tomemos muito cuidado com essas ideias. E a partir da próxima aula, então, nós veremos, encerraremos a Idade Média na próxima aula e iniciaremos, então, na outra semana, a Idade Moderna. Eu espero que tenha ficado claro a minha exposição. Alguém tem alguma colocação para fazer? É muito bem-vindo. Se não ficou nenhuma dúvida, nenhum assunto, nada para esclarecer, é importante que nós tenhamos em vista que a Idade Média, e eu espero ter feito isso até então, que não foi um período de trevas, mas que nós também devemos tomar cuidado com as idealizações. Né? Nós devemos saber viver com a igreja no momento presente, né? Sentir com a igreja, né? Como diz o padre Antônio Ronho Marim. Nós devemos aprender a valorizar a história da igreja para vivermos bem, para compreendermos bem o momento presente que vive a Santa Igreja e sermos capazes de dar o nosso sim, de fato vivermos o Evangelho, vivermos segundo a palavra de Deus. Hoje em dia se diz muito que a igreja está em crise, o que de fato não deixa de ser um pouco de verdade, mas também olhando para o nosso passado, para a história da igreja, para a trajetória da igreja, hoje nós vimos que momento dificílimo que a igreja enfrentou. Imagine uma coisa acontecer, essas mesmas coisas acontecerem hoje em dia. Imagina se um ou outro consegue influenciar, tirar o Papa de Roma, colocá-lo em outro lugar para mandar nele e para submeter toda a igreja à sua autoridade. Vamos imaginar que algum presidente da República quisesse fazer isso,
quisesse chamar o Papa para si e controlá-lo, para que assim ele pudesse controlar toda a igreja e obter os bens da igreja e se blindar com a autoridade da igreja para si mesmo. Imagine que problema isso seria. Agora imagine se um ou dois conseguissem convencer pessoas a acreditarem que ele é o Papa e com isso dividirem milhões, milhares, milhões de almas em torno de si, realmente confundindo as mentes e a fé das pessoas com a falsa afirmação de que eram papas. Então, a igreja enfrentou crises e cismas terríveis ao longo de sua história. Mas a promessa de Cristo, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, sempre nos valeram e sempre nos valerá. Então, não importa a dificuldade que a igreja irá enfrentar, ela continuará sendo sempre a barca de Pedro, continuará sempre sendo a esposa de Cristo, continuará sempre sendo o reino de Deus. Então, sabe aquelas definições bonitas de igreja que nós aprendemos na segunda aula? Tenham sempre elas em mente quando estudarem a história da igreja. Apesar de homens e mulheres como nós, a igreja continua sendo santa, continua sendo pura, continua sendo imaculada, continua sendo a esposa de Cristo, continua sendo nossa mãe e mestra da verdade, continua sendo um instrumento essencial e indispensável para a nossa salvação. Então, se hoje nós falamos em crise, certamente podemos dizer que passamos por crises muito maiores. A igreja passou por crises muito maiores. Talvez passe por crises maiores ainda, mas temos a certeza de que Deus está sempre conosco e que nós devemos olhar para o passado da igreja para nos compreendermos melhor e para aprendermos um pouco com os cristãos mais antigos a como ser igreja. E isso nos ilumina o testemunho dos santos. Como nesta aula vimos o testemunho de grandes santas mulheres. Olha, para quem diz que as mulheres não tinham vez e não têm vez na igreja, nós temos uma grande doutora como Santa Catarina de Sena que conseguiu convencer um papa, assim como Santa Brígida da Suécia. O exemplo de São Celestino V, que hoje vemos nos dias atuais, é um exemplo como esse do Papa Emérito Bento XVI e de tantos outros santos desse período que permaneceram firmes e fiéis à Santa Igreja, enquanto outros procuraram impor a sua própria visão para tentar fazer uma igreja à sua imagem e semelhança. Mas a igreja é feita à imagem e semelhança de Cristo Jesus, nosso Senhor. É a continuação histórica de Cristo, é o corpo místico de Cristo, e não nosso ou de qualquer um. Portanto, nos mantenhamos sempre firmes com a igreja. Rezemos sempre pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Rezemos sempre pelos nossos bispos. Caso nosso bispo diocesano, Dom Carlos José de Oliveira. Rezemos sempre pelos nossos párocos. Rezemos sempre pelos padres. Rezemos sempre pelos sacerdotes, pelos diáconos, pelos religiosos, pelos seminaristas, pelos leigos, pelas famílias. E gostaria de cumprimentar as famílias de cada um de vocês, cumprimentar os seus pais, estejam eles vivos ou falecidos, na glória de Deus, mas que Deus possa abençoar o seu pai, a sua família, e que de fato nós possamos fazer com que as famílias sejam nossas igrejas domésticas, reflexos da Santa Igreja de Cristo nas nossas casas. E que nós possamos rezar sempre pelas vocações, nos mantermos sempre fiéis à igreja, não nos deixemos levar por pessoas que tentam dividir, que impõem a sua visão, que impõem a sua parcialidade, as suas concepções doutrinárias, que às vezes pervertem a própria doutrina da igreja para afirmar aquilo que eles querem. Mas sejamos fiéis a Jesus, a sua